Bom dia, meus irmãos. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor, aqueles que estão presentes aqui no estúdio da Quarta Igreja Presbiteriana de Garanhuns e aqueles que nos acompanham virtualmente através do nosso canal no YouTube. É uma grande alegria para nós estarmos aqui em mais um domingo estudando a Palavra do Senhor, dando continuidade na nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos estudando sobre a Trindade. Nesse semestre atual, estamos estudando sobre a pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje vamos dar continuidade à aula 11 sobre a humilhação de Cristo. Esse tema tão relevante, nós vamos gastar alguns domingos ainda estudando esse tema. E aí nós abrimos o nosso chat para perguntas. Se você tem alguma dúvida, pode fazer sua pergunta pelo chat, que a nossa equipe vai estar passando para nós, na medida do possível, sanarmos a sua dúvida. Também fica à vontade para interagir pelo chat. Então nós não temos um único texto, né? Nós trabalhamos com base em Filipenses 2, 5 a 8, né? Nós estamos usando isso como nosso texto áureo, que assim diz a palavra do Senhor. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser tido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança a seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela obra do teu bendito Filho Jesus, Senhor, porque ele se esvaziou da sua divindade, da sua prerrogativa divina, Senhor, da sua majestade, e ele se encarnou, Pai, viveu como um homem perfeito, servo sofredor, varão de dores, para que nós pudéssemos ser reconciliados contigo, Pai, e ter uma nova vida em Cristo. Te pedimos que o Senhor abra, Senhor, nossos olhos para compreender, Senhor, essa grandiosa verdade. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós falamos na aula anterior, e vamos recapitular agora no início, sobre a humilhação de Cristo, né? Esse processo de Cristo, ele abrir mão das suas prerrogativas divinas, como Calvino diz, ele colocar um véu sobre a sua majestade e se encarnar e habitar entre nós e se humilhar, né? Uma vez que o Criador agora ele está como uma de suas criaturas. E aqui nós vemos uma grande verdade teológica e que nossa mente ainda é limitada e não consegue compreendê-la na sua plenitude, né? Nós vemos algumas verdades. Uma delas é as duas naturezas do Redentor, né? Jesus Cristo, ele é plenamente divino e ele é plenamente humano. Essas naturezas, elas estão unidas e inseparáveis. Mas aí nós vemos o texto que traz exatamente esse processo, trata desse processo onde o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo sendo Deus, ele não considerou a sua posição divina como algo que devia se apegar a qualquer custo, mas ele se esvaziou. Esvaziar-se aqui é o termo kenosis. E aí ele se esvazia, esse esvaziamento não é nenhuma subtração, ele não perde da sua divindade, ele continua sendo 100% divino, mas ele abre mão das suas prerrogativas divinas e para estar entre os homens, né? O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ele continua plenamente divino, ele se esvazia, e esse ato de esvaziamento, ele agora está acrescentando a sua natureza divina à humanidade. O teólogo Bruce Ware, ele traz duas ilustrações muito interessantes em seu livro Cristo Jesus Homem, onde ele trata da humanidade do Senhor Jesus. E a primeira ilustração que ele usa é de Jesus, para tratar nós entendemos um pouco mais dessa kenose, né, desse esvaziamento, onde Jesus ele traz o exemplo de um carro. Imagine você vai numa concessionária, você encontra um carro novo, com toda a sua beleza, sua estética automotiva, sua pintura brilhante, ele está 0 km, nunca foi utilizado. Então você vai e pede para fazer um test drive nesse carro e vai andando pela cidade, você vai para a zona rural, no estado de terra, onde ali está cheio de poças de lama, e você entra com o carro, suja o carro de lama e ele volta para a concessionária, né, para falar com o vendedor para fechar o negócio, e o vendedor diz: olha o que você fez com o carro.
Na verdade, ele não fez... o carro ele ainda continua com a sua mesma beleza, com a sua mesma estética, com a sua mesma potência, mas ele agora está sujo de lama. Então, a lama, o carro continua sendo o mesmo carro, com a mesma beleza, com a mesma estética, com a mesma pintura brilhante, mas por cima daquela pintura tem manchas de lama. Então, é como o Senhor Jesus, ele continua sendo Deus, ele é Deus de Deus, luz de luz, como diz Agostinho, mas agora ele está com a natureza humana, que ofusca essa sua majestade. Como Calvin diz, é como se ele pusesse um véu sobre a sua majestade. Bruce Ware também traz uma outra ilustração que é muito pertinente. Ele traz o exemplo de um rei muito rico, que mora em um palácio, que come das melhores comidas, que desfruta de todos os benefícios da sua majestade. E um dia, passeando no seu reino, nos lugares mais periféricos do seu reino, ele encontra um lugar bem humilde, onde tem muitos mendigos. E ele fica com aquela imagem dos mendigos na mente, e ele quer viver como um mendigo, para entender como é a realidade. E ele se veste como um mendigo, vive como um mendigo, ele sofre as doenças por estar ali exposto, mesmo podendo usufruir de um médico real, mas ele agora está lá entre os mendigos e ele continua sendo rei, continua tendo todos os direitos inerentes à sua majestade, porém, como ele escolheu viver como um mendigo, ele agora tem as limitações que ele não pode usufruir naquele momento, enquanto ele está ali, naquele processo de entender a vida de um mendigo. Então, foi mais ou menos isso que o Senhor Jesus fez. Ele, mesmo sendo Deus, plenamente divino, agora ele é plenamente humano. Ele se despe por um momento das suas prerrogativas divinas, dos seus direitos, e ele passa a habitar entre os homens. Ele não perde a sua divindade, ele não perde os seus atributos, mas ele acrescenta agora na sua natureza divina, a natureza humana. Agora nós temos o Deus homem, o Deus encarnado, Jesus Cristo. Nós vimos na última aula que esse processo de humilhação, né, é um processo contínuo, onde ele não é apenas um momento da crucificação, mas desde a sua encarnação, da encarnação do Verbo naquela manjedoura em Belém, até tendo como ápice a morte de cruz, é todo um processo de humilhação, não é um único evento. E o que resume isso, Paulo trata esse processo de esvaziamento de Cristo, bem nesse versículo, que é 2 Coríntios 8, 9, que diz o seguinte: sendo rico, ele se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza os tornasseis ricos. Então, é isso que acontece conosco, meus irmãos. No esvaziamento de Cristo, nesse processo, ele se faz pobre, para que nós, na sua pobreza, nós fôssemos enriquecidos com todas as bênçãos espirituais inerentes da nossa união com Ele. Uma vez que nós cremos em Cristo, somos unidos a Cristo, somos membros da família de Deus, agora somos adotados por essa família, e nessa família nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós agora nos tornamos ricos na pobreza de Cristo, no esvaziamento de Cristo, na humilhação de Cristo. Hoje nós podemos ter diversos benefícios inerentes a isso. Pode falar, Mauro, pode falar. Retornando ainda um pouquinho sobre essas características dele. Então, naquele caso ali, quando a mulher com fluxo toca nele, que ele diz, quem me tocou? Realmente, ele estava exercendo a sua natureza humana. Ele não estava sabendo quem tinha tocado nele? Não, ele sabia. Ele não perde os seus atributos. Os atributos. Mas ali você tem que entender que, por exemplo, Jesus, e também Deus, em toda a Escritura, ele usa uma linguagem de acomodação, ele usa uma linguagem para que nós entendamos, e uma linguagem para que ele utilize aquela situação para ensinar os discípulos. Se ele sabia exatamente que mulher tocou na sua veste, porque dele saiu o poder, mas ele quis ensinar os discípulos. Ele quis ensinar os discípulos, porque ele faz assim, Pedro vai dizer, olha, Senhor, a multidão te aperta, mas o Senhor pergunta quem ele tocou. Ele sabia exatamente quem era a mulher, mas ele diz assim, ele queria usar aquele contexto para ensinar os discípulos. Então, em alguns momentos, por exemplo, Jesus ele ora ao Pai, agradecendo, ele ora e diz assim, graças te dou, Pai, porque ocultaste. Assim, ele diz, eu sei que sempre me ouves, mas é por causa deles que eu oro. Então Jesus usava as situações para nos servir de modelo, de instrução, para aqueles discípulos e para nós também. Pode falar, dona Alice.
em tudo a gente vê que Deus, 100% homem, 100% Deus, ele mostra a sua soberania. Isso. E ele sabia quem tinha tocado ele, mas ele queria também escutar dela. Exato. Né? É a mesma coisa nós. Quando nós vamos orar, Deus sabe de tudo que a gente precisa, mas Ele quer ouvir da minha boca aquilo que eu quero. Então, assim, ensinando também para a gente que a gente precisa conversar com Ele em tudo. Ele sabe de tudo, mas Ele quer ouvir da gente. Nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Exato. Ele não é um Deus distante de nós. Ele sabe de tudo, Ele sabe o que nós precisamos antes de nós peçamos, mas Ele quer que a gente tenha esse relacionamento. Provavelmente esse também era um dos pontos que Jesus usou naquela situação da mulher do fluxo de sangue. Então, meus irmãos, resumindo essa questão da humilhação de Cristo, para a gente poder avançar mais na aula, a humilhação de Cristo é uma das mais sublimes expressões do amor e da graça de Deus na história da redenção. Trata-se do ato voluntário pelo qual o Filho eterno de Deus, sendo consubstancial e igual ao Pai, consubstancial, esse termo é da mesma substância, da mesma natureza, eles têm a mesma natureza. Jesus em nada tem a natureza de Jesus e nada difere da natureza do Pai e do Espírito Santo. Desceu ao nível de criatura, assumindo a natureza humana verdadeira e sujeitando-se a todas as limitações, sofrimentos e consequências do pecado, exceto o próprio pecado. Jesus, ele, em toda a sua natureza, ele não cometeu nenhum pecado, nem dolo nenhum se achou em sua boca. Então, mas ele se sujeitou às limitações da sua própria criação, porque a criação, ela sofre limitações inerentes ao pecado. Mesmo ele não sendo atingido pelo pecado, mas ao se encarnar, ele se limita a essas situações que o pecado causou na humanidade. Por exemplo, dores, cansaço, situações de angústia, de tristeza. Então Jesus, ele se limita nesse sentido, mas ele não houve pecado, ele não pecou em nenhum momento, como diz o apóstolo Pedro, com o propósito de cumprir a obra da salvação. Então, voluntariamente, o Deus Filho, Jesus Cristo, ele aceita a missão de se humilhar, de assumir a natureza humana para ser o nosso Redentor. E isso é grandioso, essa humilhação de Cristo. O teólogo reformado Louis Berkhoff, ele vai descrever a humilhação de Cristo como um estado teológico, uma condição de descida voluntária que se estende da encarnação ao sepultamento. E ele organiza esse evento da humilhação de Cristo em 4 estágios progressivos, que descrevem a trajetória descendente do Filho de Deus. É uma trajetória descendente do Filho, de onde ele está em glória, para até nós, a sua humanidade. E a primeira etapa é a encarnação e nascimento em condição humana. Em seguida, vida e sofrimento e obediência, morte de cruz, sepultamento e permanência sobre o poder da morte. É interessante mencionar, meus irmãos, que esses 4 estágios, eles estão interligados por um mesmo fio condutor, que é a obediência voluntária. Jesus voluntariamente ele aceita encarnar-se como um de nós. Ele vive uma vida perfeita desde sua tenra infância, onde Lucas declara que em tudo ele era submisso aos seus pais, até a submissão total a Deus, a seus pais terrenos, mas ele também em submissão total a Deus Pai, culminado na morte e morte de cruz. E finalmente Jesus ele é sepultado, mas ele vence o poder da morte, né? Então isso é muito interessante para nós. Mas nós começamos a ver um pouco sobre a encarnação, vamos finalizar hoje e falar um pouco sobre como essa encarnação está relacionada com Jesus ser o nosso mediador. Então, quando nós pensamos na encarnação, ela marca o início desse estado de humilhação. O Filho Eterno ele entra no tempo, o Criador ele assume a forma de criatura, o Senhor da Glória ele nasce em pobreza. Então, olha que isso é glorioso demais, mas só que o Deus Filho, Jesus Cristo, ele sendo Deus, a mesma natureza do Pai, ele tendo todos os direitos de adoração na eternidade, ele escolhe ser como um de nós. Ele não vai nascer num palácio, ele não vai nascer em um berço de ouro, mas ele vai nascer numa humilde cidade de Belém, uma cidade que o profeta Miqueias vai dizer que não figura nem entre as milhares de Israel. É uma cidade pequena, mas para se cumprir profeticamente que ele deveria ser um descendente do trono de Davi, ele nasce em Belém, ele vai estar lá, não se acha lugar para eles, para Jesus, Maria e José, e ele vai nascer ali naquela
naquele estábulo, vai ser colocado naquela manjedoura, num estado de simplicidade e fragilidade. Imagina o Deus Todo-Poderoso, Deus Filho, agora ele está ali entre um simples bebezinho. Então quem via aquele bebezinho ali tão limitado, tão simples, tão frágil, estava vendo o Deus da glória, estava ali. E ali os pastores vão vê-los, os reis magos vão vê-los, e que momento glorioso, meus irmãos, eu fico imaginando como isso aconteceu, esse momento da encarnação. Eu acho que o privilégio que aqueles humildes pastores ali no campo tiveram de ver aquele bebezinho é algo grandioso. Mas aquele bebezinho, ele cresce, ele vai viver com seus pais terrenos ali em Nazaré, também um lugar desprezado. E ali em Nazaré, ele, como o discípulo vai dizer, de Nazaré pode sair uma coisa boa, era um lugar desprezado, é uma cidade da Galileia muito desprezada. E ele é dito em Lucas 2,51 que ele cresce em submissão a seus pais, em tudo lhes era submisso. Então ele cresce, um pouco o relato da sua vida até os seus 30 anos, mas aos 30 anos ele inicia seu ministério e ali ele vem para servir. E esse é o servo sofredor, como Isaías chama, né? O varão de dores, um homem que sabe o que é padecer. Então, no seu ministério, 3 anos ali, ele passa por diversas dificuldades, ele vem como um servo. Ele diz que ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, quem estava ali pôde testemunhar o que João diz no seu evangelho, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós. Esse habitou é a ideia de armar o seu tabernáculo, armar sua tenda. Então ele armou a sua tenda, ele habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem o via, viu o Pai. Berkhoff, na sua teologia sistemática, ele vai dizer o seguinte, que esse esvaziamento de Cristo, essa kenosis, ela não significa a perda da sua divindade, mas a limitação do uso, a limitação voluntária no uso independente de seus atributos divinos. Ele se limitou por amor de nós. E aqui nós vamos ver esse mistério, né, da união hipostática de Cristo. Esse nome complexo diz respeito à união das duas naturezas, divina e humana, que se deu de modo hipostático, isto é, na única pessoa do Filho. Assim ele passou a existir como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Duas naturezas perfeitas, distintas e inseparáveis. Meus irmãos, a nossa mente ela é muito limitada para compreender alguns mistérios das Escrituras. E a união hipostática de Cristo é um deles. Nós estudamos, nós nos dedicamos, mas ainda é algo que transcende o nosso entendimento. E nós só podemos glorificá-lo. Porque como Deus homem, como ele realmente, nós vamos ver que ele pode ser o nosso mediador. Ele vai nos reconciliar, somente por meio da encarnação do Verbo, nós podemos ser reconciliados com Deus. Então, diante dessa doutrina da união hipostática de Cristo, nossa atitude, mesmo às vezes não compreendendo, é de glorificá-lo, é de louvá-lo, é de bendizê-lo. E por não compreender adequadamente, muitos homens levantaram diversos ensinos errados, que alguns deles foram combatidos no concílio de Calcedônia. E aí foi formulado o credo de Calcedônia, que diz o seguinte, que um só e o mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, conhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Ou seja, Jesus ele é plenamente divino, plenamente humano. Ele continua mantendo suas duas naturezas. Essas naturezas elas não se confundem, não mudam, não se dividem, nem se separam. Como essas naturezas coexistem, é um grande mistério para nós. O amor de Deus ele é tão tremendo, a gente não tem nem noção, né, dessa grandeza do amor de Deus, porque assim, ele não precisava se fazer homem. Não. Mas sabendo da nossa condição de rebeldes, pecadores, ele se fez para que tivéssemos um entendimento maior, melhor do que é alguém ser resgatado. Exatamente. E ao se fazer homem, ele pode se identificar conosco. Exato. Nós vamos ver mais adiante que ele Jesus é o nosso único mediador. Uma pessoa para mediar algo, imagina um conflito, ele precisa conhecer os dois lados. E Jesus ele é o único que está qualificado para isso, porque ele conhece a natureza divina e conhece a natureza humana. Então, por conta disso, é um dos grandes mistérios da encarnação. Ao assumir as duas naturezas,
Jesus se torna o único qualificado para ser o nosso mediador, para ser o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote compassivo, aquele que conhece a natureza humana e que não há necessidade de que ninguém o ensine, porque ele conhece exatamente. Então, a encarnação, meus irmãos, ela não é uma reação de Deus ao pecado, não é um plano B. Deus não tem plano B. Deus, ele é soberano, Deus nunca é pego de surpresa. Mas a encarnação do Verbo, ela fazia parte do plano da redenção. Meus irmãos, nós precisamos entender as Escrituras como uma única história, uma única narrativa que trata de um enredo da história da redenção. E esse enredo começa a ser escrito antes da fundação do mundo, no que nós chamamos de eternidade passada, elaborado por um Deus soberano que não pode ser pego de surpresa. Então, na eternidade, Deus o Pai já planejou isso no seu coração. Pedro vai dizer o seguinte, que conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Essa ideia de manifestado no fim dos tempos é na encarnação. Então, antes da fundação do mundo, Deus já conhecia, Deus já planejou tudo isso. E aí, Jesus, ele voluntariamente, ele assume essa posição. Em Hebreus 10, verso 7, que é um capítulo que trata sobre o sacerdócio de Cristo, ele vai dizer o seguinte, então eu disse, eis aqui estou. Aí no rolo do teu livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Jesus voluntariamente se sujeita ao Pai. Quando nós pensamos nessa doutrina da humilhação, que não começa na cruz, mas na manjedoura, conforme Bávia que nos ajuda, nós entendemos que esse ato de rebaixamento, de descer até a condição de uma das suas criaturas, ele revela o grande paradoxo da graça. O Todo-Poderoso se tornou frágil, ou seja, um Deus que tinha todo o poder, ele vai estar ali como um pequeno bebezinho. O Eterno, ele entrou no tempo. Jesus agora, ele habitava a eternidade como Deus, a eternidade é um dos seus atributos, mas agora ele estava ali como um de nós, limitados e finitos com relação ao tempo. E o Santo habitou entre os pecadores, o Deus plenamente santo, que os anjos cantam na Isaías, Santo, Santo, Santo é o Senhor, ele agora estava habitando entre os pecadores. E como é que, somente assumindo a encarnação, somente assumindo a semelhança humana, é que as criaturas podiam conviver com ele. Porque se Jesus viesse em toda a sua glória, aqueles que estavam ali não iam ter condições de suportar. É como Calvino diz, é como se ele colocou um véu sobre a sua majestade, para que nós pudéssemos nos relacionar com ele. Então é grandioso esse mistério da encarnação. Aqui eu trouxe algumas aplicações, meus irmãos, breves sobre a encarnação, e uma delas é o seguinte, a humildade. Se o Senhor da glória se fez servo, o cristão deve rejeitar todo orgulho e servir com alegria. Meus irmãos, se o Deus da glória, dono e detentor de todo poder e majestade, ele assumiu a forma de servo, ou seja, ele se humilhou, nós também devemos assumir o caminho da humildade. Devemos seguir o caminho do discipulado, Basta ao discípulo ser como o seu Senhor. Então, se o nosso Senhor ele trilhou o caminho da humildade, esse é o nosso caminho também. Outra aplicação é a gratidão. A salvação ela começou na manjedoura e culminou na cruz. Cada passo de Cristo foi movido por amor. Meus irmãos, que nós estamos aqui em novembro, logo mais nós vamos chegar em dezembro, nós lembramos a época natalina. Lembremos, meus irmãos, ao contemplar aquela manjedoura da grande mensagem, de que o mundo não pode servir assim, salvar a si mesmo. E que nós precisávamos de um Salvador que veio, nasceu naquela manjedoura, e naquela cruz ele paga o preço por nós. Então que nós tenhamos um coração grato por diante desse grande sacrifício de Cristo, dessa grande humilhação. Finalmente, consequentemente, nós temos a esperança, a encarnação prova que Deus não é distante. Ele está presente nas nossas fraquezas. Meus irmãos, nós não devemos achar que nós servimos a um Deus que, nas palavras de Elias, quando ele fala aos profetas de Baal, que deve estar dormindo, viajando. Não, nosso Deus é presente, nosso Deus ele assumiu a humanidade para que ele pudesse conhecer as nossas limitações, nossas fragilidades, e ele promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E finalmente, meus irmãos, uma atitude de adoração. Ao contemplar o Deus encarnado e reconhecer que grande é o mistério da piedade,
aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, crido no mundo e recebido na glória. Enfim, agora um ponto muito importante que está relacionado é a questão da encarnação e da mediação. Paulo ele vai escrever a Timóteo o seguinte texto: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É significativo demais que Paulo mencione essa última palavra, Cristo Jesus, homem. Bruce Ware tem um livro com esse título, é um livro muito bom sobre a questão da encarnação do verbo. E ao usar essa palavra homem, Paulo não coloca ali por acaso. Na verdade, nenhuma palavra da Escritura está posta ao acaso, ela tem um propósito bem definido. Ele está afirmando verdades fundamentais sobre a mediação, a encarnação e a redenção. Somente ao ter a natureza humana, ao se tornar o Deus encarnado, o Deus homem, Jesus ele está habilitado para ser o nosso mediador. Então a encarnação, ela traz esse poder grandioso que é de habilitar Cristo para ser o nosso mediador. Esse é o primeiro ponto. Cristo precisava ser verdadeiramente homem para ser o nosso mediador. Imagina, um mediador ele tem uma função de, imagina um conflito, ele tem que intermediar entre as partes e chegar a uma solução. Então o mediador deve representar as duas partes. Para mediar o conflito entre Deus e os homens, entendemos que em Adão todos pecaram. Adão era nosso representante. E ali, Adão ele tinha a possibilidade de não pecar no jardim. Adão ele tinha verdadeiramente livre-arbítrio. Nenhum de nós tem. Nosso arbítrio, ou seja, nossa capacidade de julgamento hoje, ela é manchada pelo pecado e é tendenciosa ao mal. Mas Adão não. Adão tinha essa possibilidade. E em Adão pecou e em Adão nós pecamos junto com ele. E herdamos os efeitos da queda. E um dos grandes efeitos, se não o principal, é a inimizade contra Deus. Então, o livre-arbítrio encerrou em Adão. Adão ele tinha a possibilidade de não pecar e pecou. E nós não temos essa possibilidade, né? Nós pecamos. Nós temos, já nascemos em pecado, como Davi. Como deixar de pecar. Hoje, em Cristo, nós somos libertos do poder do pecado. Nós estamos sendo libertos da ação do pecado na nossa vida, pela santificação. Mas no céu, né, como o pastor pregou, nós seremos libertos da presença do pecado. No céu nós não poderemos mais pecar. E olha que bênção. Hoje nós pecamos ocasionalmente por ações, omissões, por pensamentos, palavras, ações, enfim. Mas nos céus nós não poderemos pecar mais, porque na presença do pecado nós estaremos sido libertos. E o que é interessante é que Paulo ele vai dizer em Efésios que a humanidade, os homens eles são filhos da ira. Eles estão debaixo da ira de Deus, da condenação. E aqui eles precisavam esse conflito, né, entre Deus e a humanidade caída precisava ser resolvido. Então em Jesus, o verdadeiro Deus homem, né, o Verbo se fez carne e habita entre nós, ele nasce de mulher, nasce sobre a lei. Para quê? Para assumir a nossa natureza e poder ser o nosso representante diante de Deus. Hoje ele é o nosso sumo sacerdote compassivo que vive a interceder por nós. Então, somente através da encarnação que Jesus podia ser o nosso mediador. O nosso único mediador. E é importante, meus irmãos, que nós frisemos o texto. Há um único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. A igreja romana, ela erra ao colocar outros intercessores, outros mediadores, a dizer frases como peça à mãe que o filho atende, achando que existem outros caminhos. Mas a Escritura é muito clara, Jesus é o único caminho entre Deus e o Pai, entre Deus e os homens, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir até o Pai se não for através dele. Então, meus irmãos, tenhamos essa plena consciência. Jesus, o Deus homem, ele é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Ele precisava ser homem para poder substituir o homem. O pecado ele entra na humanidade por meio de Adão. E é necessário que por meio de outro homem assumisse a culpa do seu erro, né, da transgressão da humanidade, dos eleitos. E ali essa reconciliação pudesse acontecer. Em Romanos capítulo 5 nós temos um texto do seguinte: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo,
verso 12, e depois ele diz assim também por meio de um só homem veio a graça. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Cristo, a justiça de Deus ela é satisfeita. Cristo ele é o nosso representante, ele é um representante e ele nos substitui penalmente. Imagine só, se Deus ele resolvesse assim, não enviar Cristo, eu vou perdoar todo mundo. Que é o que o universalismo fala. Todo mundo, no final, vai ser salvo. Esse Deus seria injusto. Porque a justiça e a santidade são atributos inerentes a Deus. E o Deus, o juiz de toda a terra, ele não age com injustiça nem com parcialidade. Então ele teria que punir o culpado. Jesus, ele vem para assumir a nossa culpa. E ao assumir a nossa culpa, ele satisfaz a justiça de Deus. E conforme fala em Romanos, ele pode ser o justo e o justificador dos que têm fé. Ele simultaneamente nos justifica e ele também é justo para julgar, né? Porque em Cristo, Cristo recebe a nossa culpa. Então ele é nosso substituto, é um termo até forense, né? Um termo de tribunal mesmo. Ele nos substitui penalmente. Ele recebe a nossa culpa para que, diante de Deus, nós não tenhamos mais condenação. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E isso é glorioso. Por isso que ele se encarnou, por isso que ele se fez um homem, para que nós pudéssemos hoje desfrutar de plena e total libertação. Plena e total quitação de débitos. Né? Nós hoje não devemos nada, porque Cristo pagou em nosso lugar. Então, em resumo, que ele precisava ser um homem para quê? Para obedecer onde Adão falhou, para sofrer em nosso lugar, para morrer a morte verdadeira e para oferecer um sacrifício real e suficiente. O autor de Hebreus ele vai dizer o seguinte: convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. Ele precisava ser semelhante a nós, para hoje ser o nosso fiel e sumo sacerdote, aquele que vive a interceder por nós, um sacerdote compassivo, que compreende os maiores dilemas da nossa existência. Finalmente, no terceiro ponto, ele precisava ser homem para ser o nosso sumo sacerdote compassivo. Como Deus, Cristo sabe todas as coisas. Como homem, ele experimentou todas as dores e tentações humanas, mas sem pecado. Para quê? Para que se cumprisse né, esse texto de Hebreus 4,15. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Ele assumiu a humanidade para agora se identificar com a humanidade. E ele agora disse, não, eu compreendo, eu experimentei as dores, as tentações, as limitações, as fragilidades que o ser humano passou. Finalmente, meus irmãos, a sua humanidade torna a sua mediação não apenas legal, ele agora está apto, ele cumpre os requisitos para ser o nosso mediador, mas ele também não é indiferente, ele é compassivo à nossa dor. Como homem, ele pode compreender nossas lutas, se identificar com nossas dores e interceder por nós com misericórdia. Hoje nós temos esse misericordioso sumo sacerdote Jesus. Já caminhando para finalizar essa parte da encarnação e mediação, Paulo, quando disse Cristo Jesus homem, ele pode afirmar o seguinte, que só há um mediador verdadeiro para poder representar o homem diante de Deus, Jesus Cristo. Só um homem perfeito podia substituir Adão e morrer em nosso lugar. E finalmente, meus irmãos, só alguém que experimentou a vida humana pode interceder por nós com compaixão. Meus irmãos, onde Adão falhou no paraíso, Cristo venceu no deserto. No deserto ali, Adão não tinha, em 2 momentos de tentação, Adão ele cai no paraíso. Jesus, com fome, depois de 40 dias de jejum, ele vence no deserto. Então, onde Adão fracassou, Jesus triunfou. E aí ele se torna o nosso substituto, autorizado para ser o nosso mediador. E finalmente, nós falamos sobre a mediação de Cristo, ela é eficaz, porque ele é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Se fosse apenas Deus, não nos representaria. E se fosse apenas homem, não nos salvaria. Sendo os dois, ele nos salva perfeitamente. Então aqui nós vemos a beleza e a grandiosidade da encarnação do Verbo, da união das duas naturezas do Redentor, sendo plenamente divino e plenamente humano. Havia uma razão maior para a encarnação do Verbo.
que era para que ele pudesse, meu irmão, ser o nosso mediador. Para que ele, como Deus, se ele fosse apenas Deus, ele não podia nos representar. Ele era apenas um lado, né? Ele compreendia apenas um lado. Mas como homem, ele agora pode... Se ele fosse apenas homem, ele não podia nos salvar, porque salvar é uma prerrogativa divina. Então, como as duas naturezas unidas, inseparáveis, ele agora pode ser o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Ele nos salva perfeitamente. E hoje ele é o nosso sumo sacerdote, perfeitamente habilitado. E é o nosso sumo sacerdote compassivo. Na próxima aula nós vamos falar do segundo item, acho que segundo e terceiro, sobre a vida de sofrimento e obediência, e a obediência até a morte e morte de cruz. Mas hoje nós vamos parar por aqui. Vamos agradecer a Deus por esse momento, né? Pai, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, por o Senhor abrir nossos olhos para contemplar tamanha grandeza, Senhor, para contemplar tamanho amor, onde o teu Filho, Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, ele é nosso único mediador entre Deus e os homens, nós podemos achegar a Ele hoje como nosso sumo sacerdote compassivo. Te louvamos, Senhor, pela humilhação de Cristo, pela encarnação do Verbo, que nos alcançou, Pai. O Senhor não está distante de nós, por isso abre nossos olhos para contemplar maravilhas da Tua lei. Essa é a nossa oração e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.